para 851 bilhões. Aí entrou esse câncer no Brasil, esse câncer do PT e todas as suas, vamos chamar de bases aliadas. Essa escória entrou. E aí essa dívida, inclusive Temer, tá? Porque o Temer é só um outro lado da mesma moeda, tá? O Temer é PT, PMDB, tá? Eu não estou falando que todos do PT ou do PMDB são podres e são escória e são um câncer, não é isso. Eu estou falando que a cúpula deles, quem domina, tá? É uma mesma moeda, tanto faz, PT, PMDB, é a mesma, eu ia falar nome feio, mas não vou, tá? Tudo bem. Mas voltando, então uma dívida que até o Fernando Henrique Cardoso, que os militares eram de 105 quando saíram fora, e aí os governos civis de Sarney a Fernando Henrique subiram para 851 bilhões, aí entra essa outra escória. E até o Temer, dessa escória, que foi em 2002 até 2018, essa dívida passou agora para 7 trilhões de reais. Percebe? Esse é o ponto. Não tem papo, cara. Esse é o ponto que a mídia te engana, que não te fala nada, que não sei o quê, parari, parará, parará, parará. Entendeu? Pergunte pro seu candidato, seja ele qual for, como é que ele vai resolver esse problema, cara? Como é que fica? Ele vai decretar uma moratória? Ele vai deixar de pagar o juro para investir no nosso povo, que está morrendo nas filas de hospitais? Mulher tendo parto, dando a vida a crianças encalçadas, cara. Velhinhos morrendo. Essa juventude se perdendo em drogas. O que o seu candidato vai fazer? Ele vai pegar, ele vai cortar essa imoralidade? Não vai. Porque se ele for eleito, inclusive, qualquer um, esquerda, direita, ele vai seguir a cartilha desse sistema maligno, dominador, controlador, manipulador de consciências. Esse é o esquema. Para você vencer seu inimigo, isso todas as teorias de estratégia militar que existem, desde Clausewitz até sábios chineses, que vocês sabem quais os livros, para você vencer o inimigo, basta dividi-lo. E o que se opera no Brasil hoje não é as técnicas marxistas, leninistas, de tomada do poder à força. Isso aí já era. É Gramsci, cara. Antônio Gramsci, um italiano. Tinha que ser italiano, né? Foda. O cara disse assim, não ataquem quartéis, não ataquem ideias, universidades. Entendeu como que funciona? É cultural o negócio. Transformaram o brasileiro numa sub-raça. Tem gente, parte da nossa população é uma sub-raça, cara. Eu não sou racista, eu sou humanista, eu sou integralista. Você nem sabe o que é integralista. Eu sou integralista desde 1977. Então eu posso te falar, no Brasil existem pessoas maravilhosas, mas se formou no Brasil, infelizmente, uma sub-raça que mata você e seus filhos por causa de tênis, por causa de celulares. A vida para eles não tem nenhum sentido. Tudo que você pensa
Está dentro de certos paradigmas e para eles é outros paradigmas. Então, eu estou falando exatamente de duas coisas, de valores e de paradigmas. Você acha que só tem solução, assim, eleições, democracia? Democracia não existe. Você vive sob uma ditadura. Essa é a realidade. E eleições não resolvem. Ah, tudo bem, intervenção. Aí entram os meus amigos intervencionistas e tal. É lindo, maravilhoso. Parabéns, são heróis. Para mim, são heróis. Mas, vamos analisar a intervenção militar. Eu sou reservista, tá? Eu tenho orgulho de ter servido ao meu país em 1971, na época, inclusive, do Médici, que foi a época mais fodida que teve no nosso país. Tá? Ah, não foi golpe. Não foi golpe nem revolução. Foi um contragolpe. 31 de março de 1964 não foi nem golpe, nem revolução. Foi um contragolpe. Quem estava querendo dar o golpe eram os comunistas que foram treinados em Cuba, na China, na Rússia e na África para dar um golpe no Brasil, como foi feito em Cuba. O modelo era esse. Os militares se anteciparam. O povo, em massa, saiu para a rua, implorando e gritando que não queria mais aquela porra. Que era mais ou menos o que acontecia hoje. Eu sei. Aí os militares, um integralista, capitão Mourão Filho, quer dizer, na época de 64, general, na década de 30, o general Mourão foi chefe das milícias integralistas. Antes do Getúlio Vargas dar o golpe em 37 e acabar com partidos comunistas, com integralistas, acabou com tudo. Com a Aliança Nacional e com o integralismo. Isso foi em 37, 9 de dezembro de 1937, que Getúlio deu o golpe de Estado. E acabou colocou na mesma cela integralistas, comunistas e etc. E tchau. Mas essa época, numa época onde a Marinha, a Aeronáutica, o Exército tinha 80% da sua força era integralista. Eram filiados na Ação Integralista Brasileira, AIB. E hoje, claro que nós temos, em todas as forças, existem integralistas que não aparecem aí e tal, que estão lá. Estão aí. Observando e esperando. Mas, voltando então. Intervenção. Por que não tem intervenção? Simples. Em 1988 foi feita uma nova Constituição. Nessa Constituição, cortaram as Forças Armadas, que são vistas, polícia militar, soldado, qualquer tipo de militar, tá? E Forças Armadas são vistos por uma parte da população como uma escória de segunda classe. Existe lá porque existe. Para defender fronteiras. Não defende porra nenhuma. As armas entram e saem do Brasil direto. Não defende. Forças Armadas estão sucateadas. São capacho. Hoje são capachos de bandidos, de criminosos que dominam o nosso país. Essa é a verdade. Mas não se iludam. Tanto os máximos comandantes quanto as tropas, elas são fiéis. Só que elas obedecem dois princípios básicos dentro das Forças Armadas.
hierarquia e disciplina. Isso nunca pode ser quebrado. Quando é quebrado, acontecem as coisas. Como aconteceu em 64, como eu estava dizendo. O general Mourão Filho, que na década de 30 foi chefe das milícias integralistas, em 64 ele era um general em Juiz de Fora, houve uma conspiração, ninguém mais aguentava a possibilidade de o Brasil ser transformado num país comunista e ser transformado num satélite da Rússia, e os brasileiros serem transformados em escravos. Essa é a realidade. General Olímpio Mourão Filho colocou os tanques de guerra para funcionar, esquentou os motores e desceu para o Rio de Janeiro, cara. E tchau, já era. João Goulart, maravilhoso estadista, cara. Fantástico. João Goulart, que estava na balança, tentando contentar os caras de direita e os caras de esquerda, os comunistas da época, que estavam bagunçando o país, transformando o país num caos. O comandante do Sul aqui, aonde eu estou, falou: seu presidente, se o senhor quiser, a gente reage. Brizola queria que reagisse, claro. Brizola é um cara fantástico também, mas sabe o que o João Goulart fez? Falou: não, eu não quero ver correr o sangue dos brasileiros, dos meus irmãos. Eu vou para o Uruguai. Ele veio para cá, ele veio onde eu estou. A minha sogra deu aula para os filhos do Brizola, deu aula para os filhos do João Goulart. Ela falou que o João Goulart era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa triste. Falava sobre o Brasil, tinha lembranças, como eu estou tendo agora, saudades do Brasil. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não têm ideia. O que é amar o Brasil realmente. O que é sofrer pelo Brasil. Vocês não têm ideia do que é isso. Tá? Mas voltando. Então, 64, 31 de março de 64, não foi uma revolução e não foi também um golpe, como você aprendeu na escola, foi um contragolpe. Agora, o que aconteceu depois? Em 31 de março de 64, não morreu ninguém, não aconteceu nada. O único cara que se machucou foi um soldado que pulou de um caminhão do exército para fazer xixi, para urinar, e pulou lá do caminhão e destroncou o pé. Só torceu o pé. Foi isso. Agora, de 64 até 68, quando os caras de esquerda perceberam que não ia ter chão para eles, não ia ter espaço, partiram para a luta armada. Fernando Gabeira explicou muito isso. Foi guerrilheiro, foi um cara de esquerda. Ele explicou: nós não lutávamos por democracia ou por liberdade, nós lutávamos pela ditadura do proletariado, como ensinou Marx e Lenin. Capite? Entende, cara? Ele foi sincero, e outros caras daquela época falaram isso. E é verdade. Então, de 64 até 68, houve atentados terroristas, houve roubo em bancos, houve mortes da parte da esquerda. Aí, claro, o Exército, principalmente o Exército, e a Marinha, o Serviço de Inteligência da Marinha, identificou aquele movimento subversivo e partiu para cima. É uma guerra, cara. Guerra é guerra. Não tem bonzinho, mocinho. Os dois lados mataram, sequestraram, torturaram. É uma bosta, cara. Essa passagem na nossa história é muito triste. Não houve mocinho e bandido. Todos foram errados, todos mataram, todos sequestraram. Só que aí formou na cabeça dos militares, após eles saírem do poder em 85, o povo, claro, orientado por marxistas, por caras de esquerda, aos militares foram os bandidos.
Nós somos os mocinhos. Caras aí que ficaram numa boa, em Paris, e não sei o que, não sei o que lá, voltaram e falaram, opa, nós, olha, não, tortura. Claro que teve tortura, dos dois lados. E os militares se acovardaram, ficaram quietos, não falaram nada. Não falaram, opa, peraí, não é bem assim. Ficaram quietos. A minha geração foi calada, não houve líderes na minha geração. De 64 até 85, nos amordaçaram. Não nos ensinaram nada. Tudo que eu sei, eu fiquei sabendo através do meu pai e através das pesquisas que eu fiz e das leituras que eu fiz. Eu sou um historiador, um pesquisador também. Com a mente aberta. Eu não tenho nem religião, nem ideologia, essas coisas. Eu acredito no que eu acredito. Continuando. Então, vamos chegar no final dessa história. No que está acontecendo hoje no Brasil. Intervenção ou não, eleição ou não. Certo? As Forças Armadas, em princípio, não vão intervir. Eles estão baseados numa ideia de legalidade, nós temos que seguir a Constituição, a legalidade, não sei o que lá. Se adotou, há poucas semanas atrás, aí, uma estratégia no meio militar de a tomada do poder para se tentar fazer alguma coisa para o Brasil através de eleições. Então, maravilhoso, meu amigo General Mourão e outros generais tal, e outros militares, o próprio Bolsonaro. Então, aproveitando essa onda de direita, vamos dizer assim, então entraram na política. Porra, até eu, cara. Se ganhar aí seus 200 pau, juntando tudo, você já imaginou, você que está aí me ouvindo, ganhar 200 mil, ter 200 mil reais por mês, para você usar do jeito que você quer? Porra, até, sei lá, cara, até a Madre Teresa de Calcutá entraria nessa. Entendeu? Isso é que destrói o nosso país. A política, os políticos virou uma profissão, virou uma maneira de você ganhar dinheiro. Como alguns falsos, desculpem, pastores evangélicos. Entendeu? Que comercializam Deus. Deus é uma coisa muito importante, cara. Deus, a ideia de Deus. Você tem que temer Deus. Não é ter medo de Deus, é temer. Sabe o que é temer Deus? Você temer Deus não é ter medo de Deus. É você saber que Deus existe e que Deus é Deus. Não importa o nome que você dê. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Quer dizer, Deus é Deus. Você tem que respeitar a ideia de Deus. Você não pode transformar Deus num canal para você ganhar dinheiro sem enriquecer. E para transformar as pessoas em idiotas. Idiotizar mais do que elas já são. Esse é o Brasil. Perdeu os valores, não tem mais valores. O Brasil, os brasileiros, não tem mais valores. Vai para um outro país que você vai ver o que são valores. Vocês não têm mais ideia do que são valores. E as novas gerações não têm ponto de referência, não sabem. É o que é. Entendeu o que está acontecendo? Voltando então e fechando concluindo. Então, intervenção, para você mobilizar tropas, só se houver insurgência dentro das forças. Então, se diversos grupos de nacionalistas que existem dentro das Forças Armadas, nos mais
diferentes níveis hierárquicos. Na Marinha, na nossa gloriosa Marinha, na aeronáutica e no nosso glorioso Exército, existem grupos de oficiais e de praças e de suboficiais nacionalistas que estão acompanhando. Caras que estudam, que se preocupam, que têm famílias fora dos quartéis. Não pensa, eles estão acompanhando. Estamos acompanhando. Se esses grupos esperam voz de comando e confiam nas hierarquias, se esses grupos se insurgirem, aí é complicado. Percebem? Qualquer movimento, qualquer revolução, não é começado pelo povão, pela massa, não sei o quê. É a vanguarda dos movimentos, tanto de esquerda quanto de direita, tanto faz. São pequenos grupos que se insurgem, como teve a greve dos caminhoneiros agora, que poderia e pode ser o gatilho para alguma coisa. Só que os militares hoje, esses militares que estão aí, essa geração, eles têm o que eu chamo de síndrome do golpe. Eles passaram tanto tempo, tantos anos, sendo chamados de golpistas e não sei o que lá. É como se eles dissessem assim, ó, vocês não chamaram de golpista os civis, agora vocês que se fodam. Isso é um erro. Porque durante o regime militar, acreditem, que vocês chamam de ditadura, o caralho a quatro, não é isso aí. Não houve uma formação de pensamento como uma ditadura realmente nazista ou fascista ou stalinista na Rússia, Alemanha, Itália, não houve isso. Nós, da minha geração, não podíamos falar de política, não tinha líderes. Não se falou de política, não se contou o que aconteceu. Os militares não se aproveitaram porque estavam no poder para fazer uma lavagem cerebral. Não se falava. Esse é o problema. Não se orientou, não se falou o que é o comunismo realmente. Se deixou, se levou, empurrou com a